Seja bem-vindo a mais um Fotcast, o podcast do profissional de educação física. Eu sou o Fábio, professor de educação física e um dos fundadores da Fit of Tomorrow. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara que eu que sempre quis conversar com ele, porque tem uma série de dúvidas minhas, tenho minhas dores e preciso entender muito mais sobre os movimentos do que eu sei hoje em dia, para que eu possa resolver a minha dor, a dor dos meus alunos, a dor de todo mundo que eu conheço. É uma figura incrível, pessoa que eu admiro muito. Fera da biomecânica funcional. Para quem não sabe o que é biomecânica funcional, hoje a gente vai ficar sabendo, né? Vamos destrinchar bem isso aí. Empreendedor, marido já? Não. Marido, quase lá. Quase lá. Namorado, figura internacional hoje em dia, dando palestra por aí. É um orgulho da galera que fez educação física e faz fisioterapia. Nosso querido Gustavo Leporassi. Fala, galera. Fala, Fábio. Tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Tô ótimo, e você? Prazerzaço estar aqui, tô excelente. Muito obrigado pelo convite. Gustavo, vamos direto ao ponto. Você é um cara ocupado, com muito conhecimento, para a gente poder entrar nessa pick your brains, como eles falam lá na Inglaterra, né? Primeira coisa que eu queria falar com você, existe ainda, não sei porquê, mas ainda existe essa dificuldade de uma definição do que é um treinamento funcional, né? Você consegue definir isso para a gente de uma forma sucinta? Vamos lá. Na minha visão, a biomecânica funcional é uma das linhas da biomecânica que sai um pouco de uma biomecânica convencional, na qual você se preocupa muito mais com a análise dos movimentos, entender quais são as alavancas, vetores, quais são o compartilhamento de força entre as articulações. E a biomecânica funcional, o objetivo é exatamente esse. Um treinamento funcional, na minha visão, seria exatamente um treinamento que consegue replicar as alavancas e vetores dos movimentos, estimulando exatamente uma melhora funcional. Excelente. Mas continua complicado. Vamos lá. É simples de entender quando você fala, porque quando você pensa conceitualmente, você começa naquele negócio biomecânica, principalmente biomecânica que a gente aprende na faculdade, que é o terror, né? Tem matemática, tem número, tem que fazer conta. Mas, na verdade, é um negócio mais simples. Quando você pensa, vamos usar a corrida, que é um tópico bem comum e bem simples de todo mundo conseguir visualizar. Quando você pensa na corrida, você corre com o corpo, o vetor empurrando para cima ou empurrando para frente, principalmente. Se você tiver que escolher um dos dois vetores. Eu escolhi diagonal, mas se eu posso... Um dos dois. Para frente. Para frente. O teu deslocamento para frente é maior do que o para cima. Sim. Só que quando você pega isso e você coloca numa visão tridimensional, não é só para frente. Também não é só para cima, é diagonal, como você falou. Sim. Então, quando você posiciona o teu corpo para você fazer uma simulação da corrida, você posicionaria teu corpo na diagonal para frente. Certo? A princípio, sim. A princípio, sim. Não precisa ser muito diagonal, mas sim. não seria o teu tronco 100% reto. Sim. Só que quando a gente pensa, por exemplo, em fortalecer uma panturrilha, qual é o exercício que mais convencionalmente é usado numa academia? Cadeira solear sentado. Cadeira solear sentado. Ou você em pé fazendo força para cima e não diagonal. Você em pé fazendo força para cima diagonal. Legal, Fábio. Agora, olha que barato. Você falou sobre o solear e a gente aprende biomecanicamente que o solear é aquele músculo da panturrilha que tem maior ação quando você faz flexão plantar e o joelho está dobrado, o joelho está fletido. Porque aí você isolaria o gastrocnêmios. Agora, quando a gente pensa na corrida, o solear é o principal propulsor, mesmo com o joelho em extensão. Porque o solear ele é um músculo uniarticular, mas ao mesmo tempo ele é um extensor do joelho secundário. Eu tive assim, quando eu morava na Inglaterra, por um acaso, né, as pessoas falavam muito lá, eu conheci um cara chamado Gary Gray, né, que fala de... Você conhece ele? Não. Fala de treinamento tridimensional e tal, e ele começou a falar muito sobre essas coisas de a ação do músculo. Quando você está fazendo um movimento, ela é diferente daquilo que você aprende na faculdade, que é uma pessoa deitada e você movimentando. E começou a falar muito do que você fala, dessas coisas de canalha cinética fechada e como eles atuam, por exemplo, na corrida como extensor do joelho. Eu sempre tive essa noção, né? Mas eu nunca tive a noção ao ponto de chegar onde você chegou. Então. E aí que vem um ponto legal, cara, porque se eu faço um exercício de flexão plantar em pé,
como a gente falou, mais clássico. Você vai ativar muito o gastrocnêmio, só que treinando o teu cérebro, e aí esse é um diferencial. Não é treinar o músculo, é treinar o teu cérebro para ele usar o músculo com aquela função. E quando você faz isso, é claro que você tem uma transferência para diversas outras atividades, mas é completamente diferente de você treinar o teu cérebro para fazer o movimento de propulsão diagonal. Principalmente porque a propulsão diagonal você usa mais solear do que gastrocnêmios. Então já tem uma diferença aí, que não é simplesmente treinar flexão plantar, ou não é simplesmente treinar panturrilha. E quando você vê a maioria dos exercícios que a gente usa convencionalmente na academia, eles fogem completamente da posicionamento e dos vetores que você usa na corrida. Sim. Então isso é muito pouco funcional. Mas quando vamos sair da corrida, né? Porque a corrida é uma coisa clássica e é boa pra gente entender tudo isso. Mas vamos lá, vamos pensar num futebol. Ótimo. Onde você tem pra cima também. Ótimo. Você tem diagonal, você tem girando, você tem diversas posições, com diversos vetores finais, né? Onde você está empurrando para diversos vetores finais e está absorvendo em vetores diferentes. Aí eu me pergunto, né, se eu vou sempre fazer alguma coisa no diagonal e vou usar essa biomecânica funcional, ou eu quero dizer assim, será que o para cima nunca mais vai ter valor para mim? Aí que vem o grande ponto de você pensar que o funcional não é algo estático. Sim. O funcional não é algo fixo. O funcional ele tem a dependência da tarefa que você executa. Tarefa dependente. É totalmente tarefa dependente. Então, se você pensa que um jogador de futebol, você tem tanto deslocamentos verticais, como deslocamento diagonais à frente, quanto mudança de direção. Para trás, talvez não seria um prioritário, mas você tem mudança muito lateral, você tem mudanças que a gente chama de run and cut, né, que é a corrida com mudança de direção, com ângulos mais abertos. Então, você tem corridas com direção com ângulos de 45 graus aproximadamente, diferente de um handball, que você tem mais próximo de 45 para 90. Isso também influencia tudo. Por quê? Porque a mecânica do movimento que você vai demandar durante futebol, ela precisa ser treinada. Sim. Não E quer ela dizer é que treinada hoje em dia? A tua experiência com as pessoas que lidam com futebol está evoluindo. está evoluindo. Cara, o futebol, assim, ó, aí são dois pontos diferentes. O que deveria ser feito e o que é possível ser feito. Então, são dois pontos diferentes. Dentro do que a gente tem, por exemplo, dos estudos que o Irineu Loturco, talvez seja uma das maiores expoentes do mundo hoje brasileiro, de São Paulo, que é um dos maiores expoentes do mundo. Se a gente for seguir o que ele tem dos estudos, que é a linha que eu sigo, é exatamente o que a gente chama de teoria do vetor. Cara, você tem que entender, se o teu vetor tem um vetor de mudança de direção lateral, você tem que treinar exercícios que treinem propulsão lateral. Sim. Agora, a pergunta é, você é fisioterapeuta mais do que professor hoje em dia, né? Estou correto em dizer isso? Eu sou tanto fisioterapeuta como professor de educação física. Hoje eu sou mais biomecânico do que qualquer um dos dois. Ótima definição. A gente na educação física, a gente divide muito o treinamento em fases. E uma fase leva a outra, né? A fisioterapia, para mim, sempre foi muito pós-lesão, né? E aí a gente tentava na educação física com os treinamentos tradicionais, ou com as periodizações tradicionais, ou com a experiência, skin in the game que a pessoa tem de como resolver isso, tentar levar o cara a não ter lesões. Mas o número de lesões não tem diminuído, né? Então, quando que você acha, se fosse num clube de futebol ou um corredor mais avançado, quando você acha que o treinamento de vetores precisa entrar, ele entra em fases ou ele entra e tem que ficar? Acho que ele entra o tempo todo, mas não quer dizer que ele deve ser exclusivo o tempo todo. Sim. Então, como todo treinamento, você vai ter que periodizá-lo e você vai ter que entender onde você vai colocar mais volume, menos volume. E, principalmente, todo esse treinamento da biomecânica funcional, ele pode ser adaptado à tua periodização. Então, eu continuo acreditando que existe uma necessidade para você fazer treino de força de base, todos os movimentos de base, eu acho que é completamente essencial, isso não exclui. O grande ponto é a periodização convencional que a gente tem hoje, quando a gente fica no ambiente de academia, o tempo todo variando entre 8 a 12 repetições, o tempo todo pensando em hipertrofia, o tempo todo pensando em ganho de força pura. Só que, na verdade, a variável que é mais importante, as variáveis que são mais importantes hoje, principalmente para a prática esportiva, estão relacionadas à potência,
a força reativa, que são variáveis que você vê poucas pessoas trabalhando. E o principal, essas variáveis, todas essas variáveis que mesclam força e velocidade, você não pode trabalhar com cargas altíssimas, porque você reduz muito a velocidade, você perde a capacidade de gerar potência e força reativa. Então, para mim, esse treinamento todo de vetor, ele deve ser aplicado e deve ser aplicado em associação com essas outras metodologias de treinamento. Então, eu passo desde um trabalho muito mais de proprioceptivo, no sentido de dar consciência corporal para a pessoa, de posicionamento, alinhamento 3D, dar um estímulo para ela para entender que ela precisa ter um bom pé, um pé competente para estabilizar o movimento, que ela precisa ter uma boa região lombopélvica, né, que a gente chama de core, que ela precisa ter uma base estável, tanto proximal quanto distal, para poder ter um bom movimento. Eu chamo da sanfona, né? Você tem que ter estabilidade embaixo, estabilidade em cima, e você conseguir fazer o movimento de flexão e extensão. E você pode fazer isso tanto no sentido inicial, de simplesmente treinar o que eu chamo de treino do sinergismo. A gente aprende que sinergismo, no treinamento ali da educação física, né, são os músculos secundários ali aos agonistas. Enquanto que a teoria principal de sinergismo não diz isso. Sinergismo é todo músculo envolvido em uma determinada ação. Para a mesma ação. Para a mesma ação. Seja para estabilizar, seja para produzir a aceleração do corpo. E o mais importante, que aí, Fábio, talvez seja para mim o principal conceito da biomecânica funcional, que é a nossa capacidade de dividir as forças geradas no corpo. Quando você pensa no futebol, você precisa fazer um salto para cima para cabecear uma bola. O que é o salto para cima? O salto para cima nada mais é do que biomecanicamente Extensão. Você empurrar o chão, e quando você empurra o chão para baixo, o chão te empurra para cima. Aquela coisa bem básica de terceira lei de Newton, ação e reação. Cara, você pode empurrar o chão de milhões de formas diferentes. Você pode usar mais quadril, você pode usar mais tronco, pode usar mais tornozelo. A grande questão é, quando eu penso numa avaliação biomecânica pensando nesse conceito funcional, eu não quero descrever se o teu movimento é certo ou errado. Talvez esse seja um principal diferencial para mim da nossa visão de biomecânica. Eu aprendi pelo menos biomecânica, eu não sei você, Fábio, mas eu aprendi assim, ó. Cara, a gente tem que evitar o movimento assim, porque esse movimento assim lesiona. A gente tem que fazer esse outro movimento assim. Como se fosse aquele negócio que existe o certo e existe o errado dentro do corpo humano, do movimento. E, na verdade, quando a gente sai da vertente biomecânica clássica e vai para uma vertente mais cognitiva de comportamento motor, o certo ou errado para o nosso cérebro é aquela atividade que você cumpre uma tarefa ou não cumpre. Exemplo, eu preciso fazer um salto de 2 metros. Alcançar, sei lá, vamos lá, alcançar 3 metros. Eu tenho 1,80 m, levantando o braço eu devo ter uns 2,30 m, 2,20 m e poucos. Então eu teria que saltar 70, 80 centímetros. Cara, para o meu cérebro, o certo ou o errado é se eu alcanço aquela tarefa ou não. E aí o que ele vai aprendendo? Com o treinamento ele vai aprendendo quais são os padrões de movimentos que me permitem alcançar esse objetivo. E esses mesmos padrões de movimentos levam você a se lesionar, então? Então, aí vem o grande ponto. Porque o teu padrão de movimento ele é baseado em diversas questões, como, por exemplo, tua experiência prévia. O que você já teve de experiência prévia? Então, quando você pega hoje um cara que é um corredor de 100 metros, se você botar ele para correr uma prova longa, é praticamente certo que ele vai correr com antepé. O cara passou a vida inteira correndo antepé. Então, qual é a memória de movimento dele? É muito mais essa. E outra coisa que escolhe também o nosso movimento são os nossos restritores internos. Por exemplo, cara, se você tem um bloqueio de mobilidade de tornozelo, tu vai usar mais tronco. Não tem jeito. Porque senão você não... Por quê? Porque o objetivo é você fazer força no chão. Senão você não faz a força, não chega onde você tem que chegar, e aí não é... Você falhou. Você não falhou pelo movimento do tronco errado, você falhou porque não alcançou 2 metros de altura, 3 metros de altura, sei lá. Você não alcançou o objetivo. E aí, qual é a nossa visão de biomecânica? É entender quais são as soluções que o teu corpo gera para alcançar um determinado objetivo. E eu vou entender se aquilo ali simplesmente é uma escolha motora tua. Por quê? Por escolhas tuas, meu velho. Por tua experiência prévia, por qualquer coisa. Ou se tem algum restritor, por exemplo, você teve uma baita de uma entorse no tornozelo, não tratou direito,
E aí tu ficou com... Você sabe e compensa Não, isso. e aí você bloqueou teu tornozelo como consequência. E aí você parou de usar o tornozelo, não porque uma escolha sua, mas porque você não tem arco de movimento. Aí tu tá como você tá com uma dor no pubis, você comentou mais cedo, ou uma lombalgia. Pô, e aí eu vou falar, cara, você tá usando um salto com estratégia de tronco. Se eu te der um caso clássico, vamos lá, você ainda se surpreende quando você faz as suas avaliações, a gente vai falar sobre elas aqui, o famoso esqueletinho que eu tenho recebido dos meus alunos. Quando você faz uma avaliação, a pessoa chega com um histórico, você mais ou menos mata qual é o problema e você faz a avaliação como uma aprovação daquilo, ou você ainda se surpreende com os resultados? Ah, cara, a Biocinética é um parque de diversão É, pra mim. Eu vou pra Disney todo dia. Eu vou pra interessante. Disney todo dia. Isso é um dos tesões da minha vida. Quando eu, sei lá, tempo livre, às vezes, eu vou ler algumas coisas, eu vou pra lá olhar algumas coisas. Também é meu hobby, é Aí eu trabalho e tava achando hobby. que eu ia conseguir falar, pô, eu pedalava muito, tô com uma dor no pulso, que eu comecei a jogar bola, pô, Cara, cadê o resultado? Não, né? Vou ter que ir lá fazer o então, bonequinho. mas assim, ó, cara, qualquer avaliação, eu também como o meu outro lado cientista, então assim, eu sigo um princípio igual. Eu escuto a história Uhum. e aí eu gero hipóteses. Então, quando você começa a me contar a tua história, você começa a me contar em qual movimento que você sente dor, você começa a me contar em qual esporte, você começa a me contar o que você já fez que nunca deu dor e o que você faz que dá dor, eu começo a pegar, cara, quais são os padrões de movimento que diferenciam essas duas tarefas. E aí você me fala, mas eu sinto mais dor nesse movimento, eu sinto mais dor naquele. Você me fala, Gustavo, e também já tive uma lesão aqui. Aí eu começo a pegar, cara, quais são as adaptações mais comuns Uhum. que uma lesão gera? Pronto. Então eu vou falar, olha, talvez ele tenha um glúteo incompetente, e isso vai repercutir numa pelve que não tem boa estabilidade. Uhum. Só que eu não parto do princípio daquilo como verdade. Sim, você testa para Eu ver. vou testar. E aí, qual é a diferença da gente ter a biocinética, que é o laboratório de movimento 3D, um laboratório no meu laboratório privado de movimento? Qual é a diferença? É precisão. Sim. Tecnologia te dá precisão. Uhum. Ponto. E existe um ato falho do ser humano de sempre justificar as coisas que eles não são capazes de fazer. Entendi. Então, as pessoas, uma das frases mais comuns que eu ouço é, mas também, né, com o teu sistema de câmeras 3D que reconstrói o corpo, eu falei, cara, é muito mais difícil tu fazer uma avaliação com isso, porque a quantidade de dados é muito maior. Maior. Então, assim, se eu Você sair acaba podendo achar que é muita coisa, quando e aí você perde o e você foco acha de... qualquer coisa que tu quiser, Exato. E você não. E assim, eu acho que para ter uma solução rápida, né? E você conseguir ter esse cliente sem dor ou resolvido no problema, eu, por exemplo, quando recebi alguns dos esqueletos e vem um monte de coisa, eu não foco exatamente em 100% daquilo. Eu faço aquilo que é possível por um tempo determinado para ver alguma melhora, porque se eu for fazer 100% daquilo o tempo inteiro, é muita coisa para fazer em algumas pessoas. Então, eu entendo. Tem certas coisas que eu faço um pouco mais, outras eu faço um pouco menos, mas eu estou fazendo tudo. O que eu queria te perguntar é o seguinte: eu tenho uma. Só uma coisa legal nisso aí, cara. Você já reparou que, assim, às vezes você faz uma ressonância magnética. Uhum. Você fez uma ressonância magnética, aí você leva a tua ressonância magnética no médico. Aí aparece assim, ó, lesão parcial do menisco, pá. Aí você fala, caramba, rompi o menisco. Ele nem liga para Aí o isso. médico olha e fala assim, não, isso não é nada não. Por quê? Porque existem coisas que são alteradas no nosso corpo, mas que cada profissional vai entender se ele julga aquilo relevante ou ele não julga aquilo relevante. Então não tem uma resposta tipo, o negócio é esse. Sim. Tem uma resposta tipo, olha, o que se mostrou mais alterado do que a gente costuma encontrar são essas variáveis. Uhum. E nenhuma lesão ocorre porque o cara tem um pé pronado, ou porque ele tem um valgo dinâmico, ou sei lá, ocorre por uma junção de fatores. E aí você vai ver, cara, eu acho, sei lá, da tua leitura do laudo pode ser diferente da minha leitura. Uhum. Talvez porque você é um cara que estude muito o pé e você fala, cara, eu me garanto muito em fazer as intervenções baseadas aqui no pé. Uhum. E talvez você resolva um caso que De uma talvez forma diferente da sua. diferente da minha, Sim. mas não importa. A gente foi eficiente, porque a gente foi em cima de variáveis que, de fato, aquela pessoa precisava Com trabalhar. a precisão da tecnologia ajudando, né? Eu preciso entender mais sobre isso, né? A gente precisa falar mais sobre isso. Eu não acho que essa tecnologia seja ruim, que seja tão simples como as pessoas falam, não. Eu ia te perguntar uma coisa sobre capacidade de demanda, né? Porque você fala muito sobre isso também.
E eu tenho falado isso para meus alunos direto, né? Você precisa de uma capacidade e uma demanda. Como é que é o processo? Esse processo de lesão, ele se dá, você tem as compensações, você achou isso, você faz um tratamento, esse tratamento é para sempre? Ou se eu parar com isso, ele volta? Por exemplo, eu tenho um bloqueio no meu tornozelo porque eu tive uma lesão e é parte do meu histórico. E eu vou lá porque estou tendo uma compensação por causa disso. Eu trabalho isso, né? Essa mobilidade do tornozelo, e eu melhoro. Isso é para sempre? Ou isso, se eu parar de trabalhar e dar atenção, provavelmente isso vai voltar? Legal. Eu acho que é importante a gente começar deixando muito claro um negócio. Biomecânica alterada não lesiona ninguém. O cara ter uma pisada pronada não vai machucar ninguém. O que a gente consegue entender de um resultado da biomecânica é o que gera sobrecarga no corpo. Sim. Então, hoje a gente sabe que uma pisada excessivamente pronada aumenta a tração na fáscia plantar. Aumenta a pressão do primeiro e segundo metatarso. Se isso vai levar a um quadro de dor ou lesão ou não, é um segundo fator. Toda lesão ela é multifatorial. Sim. Você não lesiona porque você tem uma pisada pronada. Apesar de uma pisada pronada ser corrigida, pode reduzir o quadro de dor. Então, como que funciona isso? A biomecânica ela vai dar para a gente indicativos de onde existe isso, o que está sobrecarregando aquela região com dor. Não, sim. Então, vamos lá. Eu tenho. Vamos pensar no meu tornozelo. Eu me acidentei quando era muito novo, caí do negócio, machuquei meu tornozelo e até hoje eu tenho consciência corporal e vejo diferença de um tornozelo para o outro. Né? Tem mais mobilidade em um do que o outro. E por motivo de conversa, vamos dizer aqui que eu tenho um problema que a gente fez os nossos testes e você chegou assim, você tem um bloqueio no seu tornozelo esquerdo. Você precisa trabalhar isso para você melhorar. E aí eu trabalhei, melhorei, estou fazendo minhas atividades, não tenho lesão nenhuma, não tenho nada. E aí eu relaxei, porque eu estou bem. Isso acontece muito, né? Você tem um problema, você trabalha esse problema, você melhora e você esquece daquilo. É o famoso alonga seu pessoas, você alonga. E aí daqui a pouco você para porque você não está sentindo dor nenhuma e a dor volta. Né? Quando você tem esses bloqueios e você faz essa parte neural e você faz essa mudança de movimento, existe alguma forma da gente fazer essa mudança e ela ser para sempre? Ou se eu parar de trabalhar isso, ela vai ficar voltando? Sim, existe. Aí vem a diferença de você fazer um trabalho a nível estrutural. Exemplo, você tem um bloqueio de tornozelo, eu vou te colocar para alongar. Ou você vai numa fisioterapia e vai mobilizar. Só que pensa, você passou, sei lá, 1 ano, vamos dar um exemplo do seu acidente, que você está com o teu tornozelo bloqueado. O teu cérebro aprende e adapta o que eu chamo de gambiarra biomecânica. Bom nome. Porque ele cria gambiarras para você funcionar bem. E você vai se adaptando inteiro, cara. Sim. Então, assim, aí agora, pro teu cérebro, pro teu sistema nervoso central, aquele teu movimento adaptado é o teu novo normal. Sim. Então, a partir daquele momento, aquilo ali virou o teu novo normal. Então, quando eu trabalho mobilidade do teu tornozelo, o teu cérebro não usa aquela nova mobilidade porque ele já se acostumou a não usar. Aí entra o treino funcional. Eu vou ter que colocar o teu corpo nas alavancas dos movimentos que você usa, por exemplo, vou ter que te colocar numa alavanca de um ciclismo, numa alavanca de um salto no futebol, do basquete, e treinar e simular exercícios que vão fazer o teu cérebro voltar a usar aquele arco de movimento que ele não tinha. Sim. E aí, se você começa a usar isso de novo, e o teu cérebro começa a entender, agora ele tem esse arco, ele começa a se... um outro normal. Aí ele cria uma nova gambiarra biomecânica, que é o novo normal dele. E para o corpo é sempre eficiente distribuir carga. Então, quando você mostra para ele que aquele tornozelo pode ser usado e aquilo vai usar menos quadril, ele fala, eu quero isso. Ótimo. Então, esse é o grande ponto. E aí vem a grande questão do treinamento funcional que eu acredito. O treinamento funcional não é botar o cara numa base instável e ficar fazendo malabares. Sim. Na nossa época de academia virou isso, né? A gente falou isso. A gente não vive num... Eu falei isso pro Alex. A gente não vive num mundo que está em terremoto, né? O Brasil não tem terremoto. Eu não preciso ficar tremendo. Eu, particularmente, eu vejo muito pouca utilidade do treinamento em base instável. Porque, cara, quanto mais instabilidade você coloca, mais você gera o efeito de congelamento ali. A pessoa tende a ficar mais durona. Você já viu no Bozu como é que funciona? Você bozou aquele semicírculo, aquela semilua. Quando você bota o cara no semilua, o pezinho dele fica para fora. Você está estimulando a compreensão de que movimento é o normal. E inversão. Sim. Cara, inversão é exatamente o movimento que você quer evitar para o cara não ter uma entorse.
Então, tu quer criar uma representação cortical de que o movimento bom do agachamento é com ele jogando peso para o lado de fora do pé? É. Eu não quero isso. Então, para que eu vou estimular isso? E aí, quando eu coloco esse cara com distribuição no peso lateral do pé, cara, eu estou gerando uma ativação muscular que não é a ativação que eu quero estimular para ele depois. E é isso, ele está numa base instável, só que ele vai correr em superfície estável. Isso faz total sentido. Eu já não uso o Bozu há muitos anos. Assim, é uma coisa que entrou e saiu muito rápido. Agora, eu acho que para ficar claro, assim, eu acho que é mais fácil falar de casos, né? Não sei se você gosta de falar alguns casos. Você deve ter alguns casos, assim, interessantes onde você viu uma coisa, ou uma compensação, uma mudança num lugar completamente inesperado e que estava afetando, por exemplo, uma lombar. Você tem alguns casos assim? Tem um monte, cara. Tem um monte. Tem um que é muito, cara, assim, que ele é muito, muito peculiar nosso. É de um tenista, hoje um tenista super bacana hoje, cara. O menino tá crescendo, já tá na ATP. Falar em tênis, você viu o Thiago brasileiro Vieira, né? Medvedev? Foi maravilhoso, né? Bizarro. Porra, o primeiro jogo de 5-7 da carreira do cara é um jogo de cacete. Olha só que louco, cara. Aí esse menino começou a cursar com dor lombar, foi no médico, descobriu que estava com realmente uma fratura por estresse na coluna, e aí começou a vir toda a preocupação, tudo. Menino muito bom. Um baita futuro no tênis. E quando eu coloquei esse menino saltando, o menino jovem, na época tinha 15 anos, 16. Aí eu botei o menino saltando, eu tô vendo que o menino faz aquele movimento que ele usa muito tronco, sabe? Que o cara agacha, ele bloqueia a perna inteira, aí o tronco faz um chicote lá embaixo e pula. Aí eu falei, por que esse menino tá usando tanto tronco? Que não precisa, sabe? Não precisa, não tem. O salto, principalmente no salto vertical, o salto vertical ele é super harmonioso o movimento dele, sabe? A distribuição ela é super homogênea entre as articulações. E aí, esse menino usando tronco. Quando eu fui ver, ele tinha exatamente um bloqueio absurdo de tornozelo. E aí, é o que a gente estava comentando. Bilateral. Não tinha histórico de lesão. E aí, usava muita coluna. Usava muito coluna. E aquilo estava sobrecarregando. O tornozelo, só que, olha que coisa louca. Aí eu fui conversar com o médico que indicou, fui conversar com o fisioterapeuta dele e conversar com ele. E aí a primeira coisa que ele me falou é, cara, que louco você tá me falando isso, porque uma das críticas do meu treinador é que ele tenta ficar corrigindo quando eu vou pegar uma bola baixa porque eu uso muito tronco. E eu falei, eu tenho muita dificuldade de corrigir esse movimento. Eu falei, porque você não vai conseguir corrigir enquanto não ganhar mobilidade de tornozelo. E então é isso aí, todo mundo querendo corrigir a técnica do menino, porque a técnica dele não era boa, apesar dele ter performance, desempenho, a técnica dele não era boa. Só que o problema é que não era a técnica dele não era boa. Aquilo ali foi a adaptação que o corpo dele gerou, a gambiarra biomecânica dele para poder fazer o movimento com aquele bloqueio de tornozelo. Então, qual é a teoria que você geraria? Preciso trabalhar o tornozelo dele. Só que aí eu pedi para o pessoal começar a investigar o tornozelo dele e descobriram que ele tem uma perda de espaço articular. Então ele não vai conseguir corrigir. Não vai conseguir corrigir. Entendi. E aí você começa a entrar, bom, o que a gente pode fazer por esse menino? Bom, a gente vai ter que gerar gambiarras para compensar as gambiarras. Então, que não são na coluna. Não. O que a gente fez? Usava muito. Usamos um treino com drop mais alto. Por quê? Eu sei que é o oposto que vocês usam, mas é muito peculiar. Sim. Por quê? Porque aí eu boto o pé dele mais implante. E aí eu falei, cara, é ruim. Bom, mas é menos pior do que o que ele tinha. E é um caso muito específico para isso. Mas aí você diz que ele tem que usar isso no dia a dia ou somente jogando? Não, jogando. Somente jogando. Só jogando. E jogando e principalmente, cara, não deixando... A gente sabe que esses calçados que são mais rígidos, eles vão acabar tirando um pouco a competência do pé do menino. Então, o que a gente fez? Em paralelo, você mantém um treino de footcore muito intenso para não perder também o que você tinha antes. Então, aí geramos essa adaptação. E o segundo, esse menino, ele vai ter uma sobrecarga na coluna excessiva. E não é algo que vai dar para corrigir porque ele tem uma alteração anatômica. Então, o que a gente fez? Dar uma baita competência para a coluna dele, que aí, voltando àquela tua pergunta que você fez um tempo atrás, muito alta. A demanda ia ser muito alta e a gente não ia conseguir manipular muito aquilo por uma restrição anatômica dele. Então, o que a gente fez? Já que a demanda na coluna vai ser alta, vamos dar muita competência para ele e controlar volume de treino. Isso tem quanto tempo?
Essa última avaliação, essa dele tem uns 2 anos já que a gente fez. Você fez uma antes. A gente tem várias deles antes. Então você está acompanhando. Esse menino a gente acompanha desde que ele tem 12 anos de idade. E aí você tem visto alguma diferença? Por exemplo, Absurda. as dores lombares não passaram. Zerou. Ou elas estão... Zerou. Porque o interessante vai ser daqui a 10, 15 anos saber como é que ele... Deve ser isso que vocês estão investigando, né? Exatamente. O que vai acontecer daqui a 15 anos com alguém que tem uma incompetência que não dá para corrigir, entre aspas, É isso. que está sobrecarregando a coluna, você está dando competência. Que momento que essa competência não vai dar mais... O nosso papel como profissional não é obrigar ninguém a fazer nada, é instruir as pessoas do que como a gente vê. Então isso é muito claro. A gente instruiu a família, instruiu os profissionais que a Camila falou, olha, esse é um perfil que vai gerar sempre sobrecarga na coluna. Então, assim, pode ser que isso gere novas lesões? Pode. Não, a gente não está aqui para prevenir a lesão, a gente está aqui para orientar e identificar quem tem um perfil de risco. E ele tem um perfil de risco alto. Só que é um menino que tem uma baita de um futuro no tênis. Então, isso é uma escolha que ela não se baseia somente em dados quantitativos. Existe também uma escolha pessoal de falar, beleza, a gente está disposto a entender esse risco que pode trazer alguma repercussão futura. Em falar em entender, como é que é a relação... Porque para muita gente, mesmo na área, mesmo médicos e preparadores físicos, e que estão com essas pessoas o dia inteiro, como é que é a relação com esse grupo, né, que trabalha, por exemplo, com um atleta? Hoje você já trabalhou com alguns atletas, certo? Sim. Quais esportes? Tênis, você acabou de falar, provavelmente futebol. Você não tem ideia de quantos esportes já atendi. Um monte. Cara, Olimpíada 2016 aqui no Rio, a gente acompanhou desde esgrima, handball, a gente acompanhou natação, acompanhou... E como é que é a relação quando você traz uma solução ou você traz uma observação e que você coloca isso na mesa e fala, isso é o que eu acredito. Como é que as pessoas recebem isso? Eu acho que são 2 pontos que você tem que ter, talvez, são diferentes entre o ponto técnico, entre o ponto do que ele precisa dentro da sua avaliação e o que de fato vai ser feito. Não adianta, você não vai revolucionar o mundo com a sua avaliação. Eu acho que é lindo isso quando a gente sai da faculdade e aprende. Teoricamente é muito bonito, né? Mas isso causa frustração. Sim. Porque, cara, tu chega e fala, cara, mas a gente não tem mais de 15 minutos para trabalhar essas coisas. Entendi. Então, talvez a maior competência que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo era, de fato, entender o que a pessoa mais precisava, que é o que eu chamo de sai do tudão. É claro que, a maioria dos atletas vão precisar treinar diversos. Não existe ninguém 100% alinhado, 100% forte, 100% amplitude de movimento. Qual foi a habilidade que a gente desenvolveu cientificamente? Foi o que a gente evoluiu cientificamente, publicando. A gente tem mais de 60 publicações nos últimos 7, 8 anos. E o que a gente evoluiu em termos comportamentais de lidar com outro ser humano e lidar com esporte de alto rendimento? Você vai ter pouco tempo para intervir, você não pode inventar coisas muito loucas que as pessoas são avessas a mudanças, principalmente com atletas de alto rendimento. Porque as pessoas são supersticiosas. Então fala, cara, o cara está performando bem a beça, tu vai querer colocar um negócio completamente novo. E se ele se machuca? A culpa cai sobre você. A culpa cai sobre você. Então, a gente tem que ser altamente eficiente na escolha das intervenções. Porque normalmente quando a gente prestou serviço pro Flamengo, na época que o Alex estava lá, na época de vários parceiros, é isso. Você, para esse treino de prevenção, quando o cara não tá machucado, a gente fazia muito pré-temporada deles, é muito a questão do... Cara, você vai ter 10, 15 minutos, 20 minutos para treinar a pessoa, assim, para indicar. E você conseguia fazer isso, se forem muitos atletas, como exemplo, um grupo, né? Que o futebol não é uma coisa individual, é um grupo. Nesses 15 minutos, você fazia uma coisa individualizada para cada um deles? Total. Mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. E aí você tinha o suporte dos preparadores físicos fazendo isso com você. Então, pelo menos nesse grupo de profissionais, você tinha uma boa entrada. Assim, em geral, os profissionais hoje, os atletas que procuram a gente, normalmente eles vêm indicados às vezes pelo próprio clube. Ou para prevenção, ou para após uma lesão, ou uma dor que a pessoa não está conseguindo reverter. E assim, é forma muito clara, cara, de falar, olha, a nossa visão, a nossa interpretação do movimento dele é essa. O que está causando essas alterações aqui são essas. E aí, quais são as opções? Aí eu sento com o profissional. Toda a nossa avaliação, ela envolve esse pós-venda ali, que eu tô com o resultado em mãos. Você sentou comigo. É isso, como eu fiz contigo, com o teu aluno. Eu sentei contigo e falei, olha, cara, tem isso aqui. Isso aqui são os achados principais.
Agora, para esses mesmos achados, existem N diferentes formas. A gente desenvolveu um aplicativo, o 3D Gym App, que exatamente ele é uma startup que veio com suprir essa demanda. Tipo, o cara ele tem uma incompetência, por exemplo, uma incompetência de glúteo. Ele não usa muito glúteo na propulsão e acaba sobrecarregando panturrilha. Isso é super comum. Sabe, aquelas pessoas com tendinopatia. Sou eu. Eu tenho isso. Tendinopatia aquiliana, lá, calcânea, né? Dor no tendão de Aquiles. Aí todo mundo fala treinamento excêntrico. Você já parou para pensar que aquele tendão de Aquiles pode estar doendo porque o glúteo não funciona e aí tu tá usando, sei lá, 2 vezes mais a panturrilha do que deveria? E aí o que o pessoal faz? Trabalha glúteo. Aí trabalha glúteo como? 4 apoios, polia, fora aparelho, da função. Fora da função. E aí, beleza, tu fortalece o músculo, mas tu não retreina o teu cérebro para dividir a força propulsiva entre panturrilha e glúteo. Então a gente criou exatamente o app com sugestões de exercícios, e aí são mais de 350 exercícios, que é para exatamente você, cara, olha só, eu poderia usar esse aqui. Não quer dizer que você precisa usar aquele. Ótimo, se você quiser usar aquele, maravilhoso. A gente dá certo, para mim dá certo. Sim. Só que você pode falar, pô, beleza, então é nesse conceitual que você acha legal, então eu prefiro fazer assim, adaptar assado. E aí você vai gerando suas próprias adaptações, suas próprias peculiaridades. Mas pelo menos a gente está falando a mesma língua. Quando eu te explico o meu exercício, eu consigo passar o programa de exercício e falar para você, cara, ó, seria algo ó, nessa posição, nesse alinhamento funcional. Trabalhar nesse alinhamento, eu gosto de usar esse vetor aqui com esse elástico puxando para cá ou para lá, porque isso aqui aumenta a ativação do glúteo. E a gente tem uma coisa palpável para discutir. E hoje, como sou uma pessoa que muita gente me conhece já, e eu tenho uma abordagem muito leve com todo mundo, sabe? Eu nunca fui um cara que até por causa assim, eu acho que o tom científico me trouxe isso, cara, de não tem verdade. Mas tem gente, mas isso é seu, porque tem gente que está no meio científico e que continua sendo um pouco assim, né? Mas aí tem um viés muito grande, é um viés seja ideológico, de publicação, ou o que for, ou quer defender o seu, mas assim, cara, eu tenho uma coisa que, essa é uma coisa que sempre esteve em mim, eu sou meio contra corporativismo, sabe? Você estava falando, porque eu vejo a fisioterapia assim, mais assado, como você falou, que é o que acontece. Eu não vejo isso. Então assim, cara, eu tenho um monte de amigo fisioterapeuta que trabalha melhor com prevenção de lesão do que alguns professores de educação física. Com certeza. E eu vejo um monte de professor de educação física trabalhar melhor com a reabilitação ou pelo menos o recondicionamento do que fisioterapeuta. Puta, cara, então você tem que fazer com quem é melhor e não com quem tem um título ou uma profissão, com quem tem mais competência. E esse é um negócio que eu sempre deixei muito claro para você. Cara, eu não quero te falar o que você tem que fazer. Eu tô te dando aqui, ó. Eu tô te dando isso aqui é quantificado. As ferramentas, né? Isso aqui é quantificado. Então, isso aqui é o que ele tem. Você pode não concordar, mas é o que ele tem. Mas eu não concordo com isso. Não, tudo bem. Mas é tua opinião ou você tá medindo? Sim. Aí a pessoa chegar com esse discurso, eu não tenho o que falar, né? A não ser que traga alguma coisa pra mesa onde vocês possam discutir sobre isso. Mas aí eu fico de boa também. Eu falo, não, tudo bem, então, é o direito seu. Que pena, porque o teu paciente, o teu aluno... Poderia estar se beneficiando com alguma coisa. Não, fez uma avaliação, fez um investimento e, puta, tu tá cagando, porque a gente tá falando, mas tudo bem, é um direito seu também. Não, mas você tem uma parte que eu diria até que é social aí, que é trazer esse conhecimento de forma muito aberta para os fisioterapeutas, né? Para os professores de educação física. Eu não fui preparado na faculdade ou em lugar algum para poder dar palestra ou qualquer coisa assim. Eu já fui a palestras suas e vejo que você fala muito bem. Como é que foi esse processo para você? Cara, primeiro você tem esse viés de querer que os profissionais de educação física, fisioterapeutas realmente tenham muito mais conhecimento. Eu vejo que você tem isso em você. E eu acho super bacana. Mas nem todo mundo que quer isso consegue. E aí você tem ainda uma outra qualidade sua, que é as suas palestras. Você fala muito bem, você está falando aqui agora, você passa o conhecimento de uma forma muito simples, de uma coisa que é extremamente complexa para muita gente, e eu acho que você está fazendo bem danado aqui, principalmente para a galera que eu vejo de educação física no Brasil, no Rio de Janeiro aqui. Cara, sabe uma coisa que é legal, cara? Talvez nós somos treinados muito na faculdade, para trabalhar isso que a gente chama de hard skills, né? São as habilidades técnicas. Então, cara, você é um especialista em periodização, você é um especialista em hipertrofia, você é um especialista
em funcional, você é um especialista em prevenção, você é um especialista em pós-operatório, você é um especialista em futebol. Tudo ser humano. Não, mas já parou para pensar, cara, que tudo isso são habilidades técnicas, profissionais? Sim. Só que aí existe aquele cara que não é tão bom tecnicamente, mas sabe se comunicar muito bem com o cliente dele. E aí ele vende muito mais. Porque vem as soft skills, né, as habilidades básicas. Talvez a minha vida ela tenha sido, ao longo do tempo, moldada para isso. Eu sempre pratiquei muitos esportes diferentes, então eu tive um repertório motor muito, cara, diverso durante minha juventude. Foi inclusive Você é goleiro, né? eu sou goleiro, mas assim, goleiro porque eu gosto de agarrar, sempre gostei, cara. Joguei futebol de verdade, joguei pra valer. Joguei handball, cara, eu joguei muito esporte. Joguei vôlei. Sério, 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 futebol. Gosto muito de correr, pedalar. E aí eu fui fazer educação física e fisioterapia, não sabia o que eu ia querer. Comecei as duas, gostei das duas, segui as duas juntas e concluí as duas juntas. E trabalhei durante um tempo com consultório fisioterapêutico, atendendo em casa, academia, trabalhei muitos anos em academia. Para quem não sabe qual das duas cursar e tá nessa dúvida, como é que você faz para tomar essa decisão? Cursa as duas. Começa as duas E larga uma no meio? Cara, e depende, ou faz as duas, assim. Porque eu sou um cara meio excêntrico nesse sentido. Eu não faria talvez as duas hoje em dia. Puta, cara, as duas faculdades têm muita coisa inútil junto, sabe? Isso que eu ia te perguntar, o que é pior, né? Em As cada pessoas. uma. Quer ver, cara? Olha, se você já fez. O pessoal da educação física hoje me pergunta, cara, fiz educação física, tal, trabalho, mas gosto de trabalhar com esse público de prevenção de lesão, reabilitação, quero fazer fisioterapia. Fala, não faz essa merda. Você quer atender paciente, você quer ter um crefito, você quer atender, ou você quer ser um profissional melhor para atender esses pacientes? Não, quero ser um profissional melhor. Se ele me fala isso, eu falo, não faz faculdade de fisioterapia. Por quê? Porque vai dar nervoso. Puta, cara, tem muita coisa inútil, tem muita coisa que você fala, é um absurdo. Tipo, as minhas aulas, por exemplo, de reabilitação cardiorrespiratórias, para um cara que já tinha feito fisiologia do exercício, que já tinha estudado fisiologia do exercício a fundo, que já tinha estudado, puta, cara, chega a ser triste. Porque você se torna inconveniente. Você fala, não, cara, isso está errado. Esse conceito está errado, esse conceito está errado, esse conceito está errado. Mas é isso. Da mesma forma que, cara, sei lá, eu tive algumas aulas que não fazem o menor sentido para mim. Isso não mudou? Não mudou. Nosso estilo de ensino hoje ainda é um estilo de ensino que você tem que aprender um pouco de tudo. Você não pode se especializar. Você vai para fora, né? Você tem mais de 60 artigos publicados e você tem um grupo de pesquisa que tem um intercâmbio. Sim. É isso? Qual a principal diferença que você vê do que a gente faz aqui para o que eles fazem lá? A nossa forma, assim, o Brasil forma pessoas muito melhores do que na maioria do mundo. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, porque aqui no Brasil a gente aprende uma coisa que a maioria, por exemplo, de americano, europeu não tem, que é versatilidade. A gente, por a gente não ter tanto recurso disponível, seja recurso humano, financeiro, ou diversas formas de recursos, para pesquisa e para a maioria das coisas, cara, a gente desenvolve a habilidade de se virar nos 30. Então tu aprende a fazer tudo, cara. Se tiver que lavar banheiro, tu vai lavar banheiro. Se tiver que limpar, trocar parafuso, tu vai trocar parafuso. Se tiver que dar aula, tu vai dar aula. Tu aprende um pouco de tudo. E lá fora é um negócio que ele é mais... Sim, o cara que faz aquilo, ele é especialista naquilo, ele faz aquilo. Então, as pessoas gostam dos brasileiros lá fora. Elas gostam de ter brasileiros lá fora porque o brasileiro, ele é um cara que sai barato. Porque ele ocupa milhões de funções. Então, eu, depois das faculdades, por exemplo, eu fui fazer engenharia. Então, fiz meu mestrado e meu doutorado em engenharia biomédica com ênfase em biomecânica. Então, eu aprendi programação de computadores, eu aprendi a parte de circuitos elétricos, eu aprendi a parte de... Trabalho hoje com inteligência artificial. Está na moda hoje com chat GPT, eu trabalho com isso há 12 anos. E o mais importante, cara, que é uma das coisas que, para mim, assim, foi um grande diferencial, que foi o que talvez tenha me levado também a dar aula, mas foi uma das coisas que eu considero que todo profissional deve ter, que é, cara, capacidade oratória. Então, você dá aula, é mais fácil para você falar, você é didático, mas eu não fui sempre assim. Então. Eu não fui sempre assim. Puta, eu falava mal pra cacete. Pegar minhas primeiras aulas são assim, chega a ser triste, cara. Assim, mas você botou a cara a tapa, quis aprender, né? Não teve vergonha, mas passou por cima de alguns medos, e assim você evoluiu, né? Desenvolvimento pessoal, né? Profissional. Né? Eu investi.
e não desistir. Exato. Então, assim, puta, eu fiz curso de oratória, fiz curso de como montar PowerPoints e como montar aulas atrativas, fiz curso de comunicação não violenta, fiz curso de negociação de conflitos. Porque, cara, tu vive isso a vida toda, cara. Pô, mídia social hoje é a mesma coisa que aula. Cara, do nada chega um cara, levanta a mão na tua aula e fala, cara, você tá falando uma cagada, não tem nada a ver. Tu pode chegar e dar uma voadora de volta no cara. Você pode abraçar, né? Ou você vem e você faz o contrário. Assim, e você ainda tem técnica para você deixar o cara sem graça se você quiser, você sendo um cara bacana. Então, assim, no final das contas, não basta você ser um baita profissional tecnicamente. Você tem que saber se comunicar, tem que saber vender. Então, isso é uma dica assim, espetacular para quem está assistindo a gente e que está tentando mudar alguma coisa, está tentando vender mais, está tentando melhorar como profissional e assim, esse desenvolvimento pessoal, por exemplo, curso de oratória é uma coisa que eu estou pensando em fazer um MBA agora específico, o Alberto foi até que me indicou. Porque hoje eu tenho mais funcionários e eu me sinto como um peixe fora d'água. O que eu estou fazendo? Quais são as decisões que eu tenho que tomar todo dia que são muito importantes e eu não consigo ter total confiança para tomá-las, sabe? Mas eu não posso ter medo de tomá-las, ao mesmo tempo tenho que aprender. Então, eu estou pensando em fazer um MBA. Então, esse constante aprendizado é importantíssimo. Você falou de engenharia, talvez não seja exatamente esse o assunto, mas explica para a gente o que é o seu teste em si. São câmeras, porque eu, na faculdade lá fora, eu fiz mestrado em Fisiologia Aplicada e Performance Humana. E a gente tinha uma aula de biomecânica lá que a gente tinha que participar, né, que não era o que eu queria fazer. E a gente tinha muita gente na Inglaterra que volta de guerra, amputados e coisas assim. Então a gente tinha um video analysis, que eles chamavam lá, que não deve ser tão avançado quanto o seu, mas que a gente pegava, por exemplo, eu via eles fazendo, eu não fazia, mas eles botavam também todos esses eletrodos, eu não sei exatamente como vocês chamam, e dava uma perna nova para o cara. E aí o cara entra com uma mecânica, mas com o tempo ele melhora essa mecânica. Então essa perna tem que ser diminuída, aumentada, e aí você tem essas adaptações por um tempo até você ter um cara que está... E como eles têm pessoas voltando assim, eles usam isso um pouco como pesquisa, um pouco como um benefício para a pessoa. É mais ou menos isso? Só que de uma forma mais avançada ou tem alguma diferença? Explique pra gente isso. Cara, que é o teste? A Biocinética é um laboratório privado de análise 3D. É um laboratório no qual onde a gente tem um sistema de câmeras desses tridimensionais e posicionamos sensores, são eletrodos, tem vários nomes, são eletrodos, né? São umas bolinhas que tem luz. São sensores reflexivos que são capturados por essas câmeras. As câmeras elas reconstroem o corpo 3D. É a mesma tecnologia que eles usam nos filmes de Avatar, desses filmes todos de animação, é a mesma tecnologia. Que eles usam aquela roupa verde, aí filmam e aí eles colocam depois um avatar, né? Um boneco em cima do teu corpo representando. A diferença é que a gente tem um sistema com uma precisão muito grande, maior do que esse. Porque esses sistemas de filme eles estão muito mais preocupados em pegar a silhueta da pessoa, a forma do movimento geral. Você vê hoje, por exemplo, para Avatar e para alguns outros filmes, o Planeta dos Macacos, eles usaram um sensor que eles botavam no rosto, os marcadores, para pegar uma máscara, né? Para pegar as expressões faciais. E aí você começa a ter uma precisão. É o que a gente faz, não para expressão facial, mas a gente consegue ver os movimentos de forma muito detalhada. E essa reconstrução 3D do movimento, a gente joga nos nossos próprios algoritmos, nossos próprios sistemas que a gente desenvolveu ao longo dos anos, meu mestrado, meu doutorado, no qual a gente consegue entender como é que está a relação do movimento de todas as articulações. Então, eu já consigo, com o meu sistema, direcionar se o teu movimento do tronco está excessivo, se ele está excessivo porque tem um movimento compensatório de outra região do joelho, por exemplo. E com isso eu consigo entender, olha, cara, o teu perfil de movimento, e aí esse eu estava falando que é o diferencial, né? Não é que você tem uma corrida ruim, né? Assim, né? As pessoas perguntam, minha corrida é boa? Sim. Não, olha, a tua corrida é uma corrida que gera mais demanda de panturrilha em detrimento do uso do joelho. Ah, mas por que eu faço isso? Bom, talvez o Fábio faça isso, você, Fábio, faça isso por escolha própria. Mas tem gente que faz isso porque o joelho é incompetente. Eu falo, cara, no teu caso, você adaptou essa mecânica, o teu joelho é muito incompetente. Aí a gente voltou para o assunto que era quando a gente estava explicando o que era o teste, mas eu queria entender realmente a parte de engenharia. Como a gente tem as câmeras aqui, os microfones. Entendi. E aí você vê uma evolução disso vindo? Você acha que isso ainda pode melhorar? Cara, totalmente. Eu lembro que em 2008, 2009,
Eu fui no MIT, lá no Massachusetts Institute of Technology, né, o instituto mais avançado do mundo de tecnologia. E eu fui no laboratório de mecatrônica, aquelas coisas muito loucas, né, cara? Puta, o negócio é muita viagem. E é legal, porque é um laboratório de neuroreabilitação. Então, eles desenvolvem esses joguinhos para o paciente que teve um AVC, que tem aquela mão alterada por causa da espasticidade. E aí, eles desenvolvem joguinhos. É muito legal o negócio. E eles tinham um sistema de câmeras que, cara, se você olha de 2007 para hoje, 2023, cara, você fala, Que evolução. cara, a gente evoluiu 200 anos. Mas você acha que os algoritmos vão melhorar ou as câmeras vão melhorar? Ou existe alguma coisa para acoplar além do que você já faz? Tudo. O que eu desenvolvi, eu nunca, assim, eu desenvolvi tecnologia, eu tenho uma startup de tecnologia, eu tenho uma startup, assim, a gente desenvolveu tecnologias mais baratas para o que a gente usa hoje, a gente está usando tecnologias mais baratas do que as pessoas usam normalmente. Só que eu foco muito mais no raciocínio e no algoritmo, assim, para tomada de decisão. Então, o meu sistema a gente chama de plug and play. Ele é um lugar que você, se a tecnologia de câmeras evoluir, eu posso encaixar o meu sistema em qualquer uma dessas tecnologias. Então, a minha maior preocupação sempre foi tomada de decisão clínica, tomada de decisão na prática. Então, como é que eu posso, primeiro, viabilizar um negócio como esse? Hoje a gente tem 5 franquias no Brasil. Então, a gente tem onde? Rio, São Paulo, a gente Salvador, Petrolina e Florianópolis. Petrolina, não diria. Cara, Petrolina é uma cidade grande, É. apesar do pessoal não conhecer. E, cara, a questão é, todos os laboratórios eles só coletam dados e mandam todos os dados para a gente aqui no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro a gente processa e lauda. E eu preciso ter agilidade para isso. Não pode ser um negócio que seja muito handcraft, ali, muito, cara, artesanal e tudo, porque sai caro, caro. Então, o que eu fiz foram otimizar processos. Eu otimizei os processos todos que existem, a tecnologia por trás desses processos que não envolvem câmeras, mas envolvem os programas de computador que a gente usa, que eu desenvolvi. E o mais importante, a facilidade depois da gente laudar. Do sistema já me indicar assim, ó, Gustavo, olha, o que apareceu no exame do Fábio foram essas e essas alterações, ó, e nessa ordem aqui. Aí ele já me fala quais são as alterações mais importantes. Se eu falar, para o caso dele, essa primeira alteração é muito grande, mas não importa para o Fábio. Ele não importa. Então você ainda faz todos os laudos? A gente tem uma equipe que faz hoje. Eu checo a grande maioria hoje em dia dos laudos. Mas eu já tenho uma equipe que fez. Eu desenvolvi um sistema que ele já meio que te direciona para as principais alterações e tem a tomada de... Assim, são todos algoritmos de inteligência artificial, mas tem a tomada de decisão humana no final. O sistema ele fala assim, olha, a probabilidade de a alteração tá aqui é maior do que de estar no quadril. E aí o ser humano fala, pô, mas para mim, nesse caso, mesmo com menor probabilidade, o quadril é mais importante. Então, é uma automatização, mas não 100%. Entendi. Não. Eu entendo, né? Quer ter escala, não tem como ser um por um todo dia, o dia inteiro, mas você precisa ter um grau de segurança no que você está fazendo. Exato. Então, você, pela responsabilidade por tudo aquilo que você pensa em fazer, eu tenho certeza que não está deixando passar muita coisa, se é que está deixando passar. Quanto a pé, você falou de pé aí, né, pra gente. Um assunto delicado pra gente, hein? Pé, cara, eu não sou um grande estudioso de pé. Eu acho que eu tenho conhecimento suficiente para poder falar algumas coisas. Né? Muito do que eu sei, peguei de você. Né? Parece que não, mas eu acompanho lá. Fala um pouco pra gente. Você consegue destrinchar um pé pra gente? Ou não é uma coisa que você fala nesse sentido? Não, tipo... gosto. Tem uma linha de pesquisa em pé que envolve tanto estudo de cadáveres. A gente tem uma linha de pesquisa lá em Chicago que a gente faz estudo de cadáveres para entender como é que é o funcionamento do pé em diferentes circunstâncias. Interessante. Quando você tem, por exemplo, uma perda do movimento da metatarsofalangiana, galera, dedão, tá? Movimento do dedão. E aí, quando você perde o movimento do dedão, como que o pé responde? Porque isso talvez é uma coisa muito louca, Fábio. É um negócio que entra um pouco mais técnico, então se eu começar a ficar técnico demais, você dá me puxa de volta. A gente aprende o pé como uma estrutura fixa. É o pé. Só que, na verdade, cara, o pé ele é composto por diversas estruturas. E uma das maiores habilidades, assim, é uma obra davintiana mesmo, coisa de Da Vinci mesmo, cara, assim, porque é lindo em termos mecânicos, em termos anatômicos, porque
O pé, como é a primeira estrutura que bate no chão, ele é a primeira estrutura que recebe a carga, o impacto. Então, ele tem que ter uma capacidade de movimentação para absorver o impacto. Só que, ao mesmo tempo, também, ele é a última estrutura que aplica a força no chão para você fazer propulsão à frente. Tem que ficar duro. Então, ele tem que ser rígido também, ele tem que ser duro para você conseguir fazer essa transferência. E a grande beleza que me encanta no estudo do pé é a capacidade de você conseguir transitar mediante ativação de músculos e reposicionamento das articulações, o quanto que você consegue fazer um pé ficar mole numa determinada fase do movimento e ficar duro em outra determinada fase. E o mais legal, como a gente consegue manipular isso, seja com calçado, seja com treinamento, seja com órtese, seja com bandagens, mas é possível manipular essa capacidade de complacência e rigidez de um pé. E essa é uma das coisas que me interessa de estudo, eu acho bacanérrimo. Mas a perda, por exemplo, você falou da perda do dedão, ou uma redução da função do dedão, né? Qual é a principal característica que você vê quando essa redução acontece? Cara, a primeira coisa é que quando você perde o movimento do dedão, você gera maior movimento do primeiro metatarso. O primeiro metatarso, esse é chamado de movimento, quando a gente faz a propulsão, que você roda o seu pé em cima do dedão, isso é chamado de molinete funcional. Sim. Então, molinete é um movimento que você levanta o pé, o dedo. Então, quando você levanta o teu dedão do pé, você tende a ter um mecanismo passivo de armamento do arco plantar. Sim. É um mecanismo passivo. De todos os arcos? Da abóboda plantar que eu falo. Entendi. Você gera uma abóboda plantar mais rígida. Sim. Passivamente, é um mecanismo passivo. Quando você faz a propulsão, você faz esse mesmo movimento, só que em vez de ter o dedo como ponto móvel e o pé como o dedo como ponto móvel e o pé como ponto fixo, o dedão fica ponto móvel, ponto fixo, e o pé dedão fica ponto móvel. E o pé ponto móvel. Quando você não tem um movimento do dedão adequado, né, que a gente chama de dorsiflexão, a dorsiflexão é o dedo para cima, dedão para cima. Quando você não tem esse movimento do dedão adequado, o teu primeiro metatarso, ele empurra mais o chão. É um movimento que a gente chama de flexão plantar do primeiro metatarso. E você aumenta a pressão nessa região. Então, tem um monte de gente que tem sesamoidite, neuroma de Morton, que tem dor metatarso-falangiana, que você tem, por exemplo, que tem fratura por estresse ou reações de estresse no metatarso, que, na verdade, se você trabalha uma boa mobilidade do seu dedão, que é algo que ninguém avalia na prática. Ninguém avalia isso na prática. Eu acho impressionante a importância desse movimento do pé, mas é porque quase ninguém estuda o pé como uma estrutura separada, que você tem hálux, antepé, médio pé, retropé, você tem coluna medial do antepé, coluna lateral do antepé. Então você tem diversas, você pode dividir o pé. É muita coisa num negocinho tão pequeno. Você pode dividir o pé em 6 regiões, se você quiser, 7 regiões, se você quiser. Unidades funcionais, não só unidades inúteis. E aí, quando você faz esse movimento da tua cabeça do metatarso e muito para baixo, você gera maior sobrecarga no teu médio, nas articulações mediotársicas ali do médio pé. E quando você faz isso, você tende a compensar com o retropé. Entendi. Então, olha que loucura. O movimento do hálux vai gerar uma compensação no retropé. Se você gerou uma compensação no retropé, tu destruiu tudo para cima. Então, a gente tem um projeto de pesquisa com paciente com fascite plantar que a gente começa a ver isso. O paciente com fascite plantar tem alteração no quadril. Tem alteração no quadril. E a gente está exatamente acompanhando esses pacientes. Eu vi um estudo recentemente de alteração no quadrado lombar, principalmente. Então, o que a gente está tentando descobrir é se isso é uma consequência da dor como adaptativa ou se ela simplesmente é uma condição que pode te induzir a esse risco. Entendi. Mas o legal é isso, cara, é você entender que o pé não é uma estrutura tão simples. É bem complexo. E a gente hoje não trabalha só com a biomecânica, a gente está usando outras técnicas, a gente trabalha com fazer o raio-x nesses cadáveres, a gente faz raio-x com carga, tomografia computadorizada com carga, botando o pé em diferentes posições. E você tem um histórico de como esse pé era utilizado antes dessa pessoa falecer? Normalmente sim, cara. Os cadáveres, eles são, assim, é lá um projeto nos Estados Unidos, então os cadáveres, eles são... O cara tem detalhes da comida, né? Ele tem detalhes, assim, da vida do cara, quem era o cara, qual era a raça do cara, qual era a atividade laboral que ele realizava, qual é o estado daquele pé, eles já fazem toda uma avaliação, então... Quando a gente vai fazer esses estudos com cadáveres, né, que a gente chama de cadáver fresco, o cadáver, ele tá assim, a pessoa faleceu a menos de, quando a gente congela o pé, ele faleceu a menos de 24 horas, então assim,
Tem toda uma característica para você tentar fazer um negócio mais uniforme possível. Entendi. É engraçado, um dia a gente mandaram errado para esse nosso projeto um paciente que tinha uma patologia chamada hálux rígidos, que é exatamente um cadáver que não tinha movimento na metatarsofalangiana. É uma patologia, o nome é uma patologia, não é tão convencional, mas não é rara. E é legal, porque a gente conseguiu exatamente fazer umas brincadeiras com esse cadáver. Eu tenho várias, depois eu te mostro, várias fotos legais que a gente fez com esse cadáver, mostrando, cara, como é que altera realmente a biomecânica dele, mas a gente não pôde usar. Então a gente devolveu depois, o cara mandou pra gente outro cadáver, que a gente especificou que a gente queria cadáveres de certas características, de homens e mulheres de tal idade, Sim. com o movimento normal da metatarsofalangiana, que era o movimento que a gente precisava. Muito legal, hein? Muito É. legal. Isso é uma coisa que eu queria até participar disso aí de perto, assim, olhar. Realmente não vou ter tempo para isso nesse momento, mas seria muito legal ver todo o processo de tudo isso aí para entender. Até para entender mais de perto, porque eu preciso. A gente, cara, se preocupa muito com calçado, né? Isso é uma coisa que é uma vertente nossa, não tem jeito, a gente acredita em algumas coisas, principalmente nesse espaço na frente do pé. Eu entendo que o solado fino, ele para algumas pessoas ele pode ser prejudicial, para outros ele pode ser benéfico. Mas a gente tenta manter o que a gente chama de pés livres, né? A gente quer realmente que a pessoa diminua barreiras entre ela e o mundo, e não só uma coisa de tipo ortopédica, né? Esse tênis é melhor por isso, por aquilo, por aquilo outro. E eu tenho um problema sério também, Gustavo, quando eu falo com as pessoas, é que quando a gente fala de tênis, a primeira coisa que as pessoas falam é corrida. Eu não estou falando de corrida. Tá? E eu falei para você antes isso aqui, eu tenho um cuidado muito grande quando as pessoas me mandam mensagem, esse tênis serve para corrida? Eu não falo nem que sim, nem que não. Né? E eu uso algumas das suas explicações. Uma delas é 70% das pessoas correm de retropé, 30% correm de antepé. Se você corre de antepé, talvez o tênis não seja um problema para você, mas se você corre de retropé, ele certamente será. Dá para se fazer um processo de adaptação disso? Dá. É o melhor para você? Não sei. Podemos tentar se você quiser. A gente vê muito, e eu estou falando contra a minha pessoa aqui agora, a gente vê muitas pessoas batendo a tecla falando mal dos tênis de corrida porque tem um pico de força muito alto e muito rápido. São as duas formas de lesionar. E quando você corre de retropé, quando você corre de antepé, isso não acontece. Mas eles estão fazendo uma análise no vertical dessas forças. E aí você uma vez explicou isso, que existe uma força horizontal e que para quem corre de antepé pode ser que isso venha a acontecer. Você tem hoje estatísticas de lesões relacionadas a quem corre retropé e antepé e se isso tem mudado, ou se isso vem melhorando, ou se isso não melhora? Cara, o que a literatura tem hoje é que não tem uma diferença grande, significativa de quando você equivale volume, intensidade, correr com retropé ou com antepé. O que muda são os tipos de lesões. Sim. Então imagina, cara, eu tenho 80 quilos e eu corro. Quando eu corro, eu faço um determinado comprimento de passo, isso me gera um efeito de parábola. Eu pulo para frente e para cima. E quando eu pulo para cima e para frente, eu gero uma aceleração no meu corpo. Por isso que a frequência de passada é importante? A frequência passada é importante disso, porque tu vai reduzir ou aumentar essa aceleração do seu corpo à frente. Quando eu gero isso, eu gero uma aceleração para cima, consequentemente eu gero uma aceleração para baixo. Eu gero uma aceleração para frente, me empurrando para frente, então consequentemente eu gero uma aceleração para trás. E cara, se eu estou caindo de uma determinada altura e a minha aceleração é muito parecida, a quantidade de força que vai bater, vai entrar no meu corpo é parecida. A questão é quando a gente quer entender mais a fundo que forças são essas. O pico de impacto, que é simplesmente o choque inicial, ele pode diminuir. Nem todas as pessoas diminuem. Como comportamento de grupo, a gente tem que pessoas que correm com antepé reduzem, mas tem gente que corre com antepé com pico de impacto maior. Sim. Então, mas se tratando como média populacional, quem corre com médio pé tem menos pico de impacto, mas tem mais demanda excêntrica muscular, é o que a gente chama de pico ativo da força. Você diz panturrilha. No caso da corrida, vai absorver mais com panturrilha. Então, mas a quantidade de força entrando para o corpo é muito similar. Entendi. Só muda o tipo de força e quem está sendo responsável por absorver aquelas forças. Então, você ao mesmo tempo você usa mais panturrilha correndo com um médio pé, antepé. Isso é ruim? Não, não é ruim. É uma técnica de corrida. Sim. É uma estratégia motora. Então aí entra a questão. Cara, se você nunca malhou e tu chega e faz 16 séries de supino, vai doer, você não vai levantar o braço no dia seguinte. Se você faz 16 séries de supinos durante um mês, todos os dias, sem nunca ter malhado, você vai estourar teu ombro, provavelmente. Tu vai fazer uma tendinite.
em alguma das musculaturas ali uma tendinopatia. Ah, então 16 séries de supinos é ruim? Não, Mas aí você não tinha competência para aquilo. Sim, mas aí o ponto que eu chego é porque os tênis estão cada vez mais grossos, mais largos, né? Porque se você aumenta a traseira, a tua pronação aumenta, a tua velocidade de aversão aumenta, você precisa ter uma lateral maior para que isso não seja pior, acho eu que é isso. E você tem um dedão elevado o tempo todo, talvez seja no momento de propulsão para ser mais rígido ali, porque ele quer uma facilidade, isso porque ele quer performance. A minha questão, e é a que eu defendo muito, é estar nessa posição. Quando eu estou no meu dia a dia fazendo as minhas coisas, não é prejudicial. Por exemplo, eu estar num tênis que é extremamente móvel, fino, alto, com o meu dedo levantado, apertando o meu pé, diminuindo minhas forças, minhas capacidades. Isso não seria ruim para a gente? Assim, eu não estou querendo te colocar num lugar que você tem que falar nem que sim, nem que não. Né? Mas é mais para o meu conhecimento mesmo. É uma coisa curiosidade minha. Deixou até sem graça aqui, né? Imagina se eu vou falar mal do cara não. agora. Não, pode falar. Assim, porque assim, porque quando você olha... Não, eu entendi, cara, eu entendi. Não, porque tem certas coisas que você olha e elas fazem muito sentido sem você precisar... Tem plausibilidade biológica. Você olha e fala, pô, mas eu não quero meu dedo apertado. Cara, olha só, cara, é muito claro no corpo. O nosso corpo é moldado baseado nas forças que são impostas a ele. Uhum. Se você tem um tênis que você usa por uma grande quantidade de tempo e esse tênis ele deforma o seu pé durante uma grande quantidade de tempo, o normal que você espera é que seu pé tenda a assumir essa nova posição, que muitas vezes é uma posição que gera um desalinhamento. Então isso é muito comum. Mulheres que usam salto, aqueles sapatos de bico fino. E aí existem, né, aqueles posts bem característicos do pessoal bota lá e mostra o pé. Então, sim. Distribuição de força. É isso. Então, sim, cara, sim. Se você usa um tênis que ele... Primeiro, se você usa um tênis, quanto maior a estrutura, quanto maior o contraforte, quanto mais rígido é esse tênis, quanto mais estrutura ele tem de estabilização do seu pé, menos você vai precisar da tua musculatura. E o nosso corpo ele é muito econômico. Se tu não tá usando, se tu não tá usando, cara, não precisa daquilo, porque músculo que não é usado é gasto de energia de taxa metabólica basal à toa. Então é o seguinte, se você não usa aquele músculo, teu corpo não gera demanda para aquilo, ele atrofia. E o problema é que chega uma hora que você vai precisar desses músculos do pé. Ou então você vai ficar sempre refém daquilo. Então, sim, eu acredito que existem momentos que não existe um grande problema de você usar calçados que sejam mais rígidos, mas você tem que contrabalancear também com uma boa parte do teu dia, você também está usando ou calçados ou pelo menos fazendo exercícios, caras, que te promovam uma saúde do seu pé. Eu, por exemplo, eu parei de trabalhar de sapato. Eu hoje trabalho de sapatênis, cara. Então, puta, são os sapatênis, isso aqui também é tipo minimalista. Sim. Cara, é isso. O meu pé no começo, ele... Cara, sofreu um pouco, mas hoje... Mas assim, cara, mas eu sinto o meu pé confortável hoje. Eu não trabalho mais de sapato, eu trabalhava também de sapato fechado, aqueles sapatos duros, sociais, cara, que é isso? Cara, assim... Se usar sapato fosse bom, ninguém dava Havaianas no casamento, cara. Cara, é aquilo, cara. Assim, é tudo questão da parcimônia do negócio, sabe? Cara, nada em excesso é bom. Também se você usar um tênis que seja excessivamente mole durante muito tempo, você não tiver preparação para isso, você vai acabar sobrecarregando e gerando um incômodo no seu pé. Assim como existem alguns calçados que são excessivamente... eles têm um acolchoamento, mas aquele acolchoamento mole demais. Ou também você tira a capacidade de percepção de impacto. O impacto é bom, cara. A gente quer impacto. Porque já viu coisa louca, Fábio? Você tem esse negócio do impacto, né? De a velhinha entra e aí... velho, caralho, é muito louco. Porque assim, o ser humano ele é completamente tendencioso a falar o que interessa para ele naquele momento. Conta essa é boa de contar. Quando ele tá falando assim, puta, correr, impacto gera lesão. Então, pô, vamos reduzir o impacto. Vamos correr com antipé, vamos correr com minimalismo, vamos correr com forte. Puta, beleza, legal. Mas mas pra velhinha precisa de impacto, porque a velhinha tem osteopenia, ela tem perda de massa muscular e hoje tem uma evidência na literatura irrefutável de que exercícios que geram impacto estimulam a osteogênese, estimulam a formação óssea. Então, pô, será que o negócio não tá meio desbalanceado? O impacto de menos, tipo, o cara vai pra lua, perde massa muscular, perde massa óssea. Sim. Agora, o cara que tem impacto demais, ele também machuca. Por quê? Porque tu tá tendo mais microlesão do que neoformação óssea. Só que quando você para pra pensar,
Esse é o lema de tudo na vida. Se tu come pouco, tu fica desnutrido. Se tu come muito, fica obeso. Então, tudo na vida vai assim. Então, é você ter uma parcimônia, cara, de entender o quanto que eu preciso de cada coisa. Não, é o que eu falo, assim, se você corre de retropé, gosta de correr, eu não digo para você correr com o meu tênis, né? Eu sou bem claro quanto a isso. Corre com o tênis, mas também existe um momento onde o meu tênis, Claro. onde a FOT pode existir na sua vida para que ela possa trazer Você pode fazer o teu treinamento de força inicial. Exato. Você pode, cara, você vai tomar um chopp no bar, você vai andar no dia a dia, você vai fazer a caminhada, pá, usa. Pelo contrário, é ótimo. Cara, o nosso corpo, ele gosta de variabilidade motora. O nosso cérebro gosta de variabilidade, porque quando você gera variabilidade, você está o tempo todo fazendo ele, cara, desenvolver novos sinergismos, novas estratégias motoras. Então, você variar estilos de calçados é ótimo para o teu cérebro, porque ele vai falar, ele começa a aprender a discernir. Ah, essa é uma condição com maior impacto. Tipo, você andar com calçado minimalista ou com pouca absorção para andar com calcanhar, você aumenta um pouco o pico de impacto. Sim. Mas está tudo bem, porque o teu corpo é capaz de aprender estratégias para lidar com isso. Da mesma forma que se você usa um calçado com maior absorção, um calçado desses mais convencionais, com drop mais alto, o teu corpo fala, ah, aqui está tendo menos carga. Aí ele também pode gerar estratégias para absorver. Então é tudo questão, cara, vamos dar variabilidade e entender os sinais que o corpo dá. Eu costumo falar, lesão ortopédica é que nem uma lesão cardiológica, ela é uma lesão silenciosa. Quando uma pessoa infarta... Já está lá há 10 anos acontecendo. Já está lá há 10 anos. A ortopédica é igual, cara. Quando o teu aluno tem lá uma dor na canela, uma canelite, não foi o tênis que fez isso com ele. O tênis pode ter sido simplesmente o estalo final. O estalo ali, cara. Mas assim, ele provavelmente já tinha ou um desequilíbrio, o treinamento dele não estava bem periodizado, ou a mecânica dele não era uma mecânica boa, ele está muito acima do peso, ou o cara que não está hidratado tem uma alteração de saúde metabólica. Como você falou. É multifatorial, só que nós gostamos de achar o culpado. Ah, sim. Então, assim, você tem que ter o culpado. Ah, quando eu mudei o meu tênis, putz, aconteceu. Foi o tênis. Isso serve para tudo, né, cara? Mas é isso. Ah, não, então tem que comprar um outro tênis. Disse o cara que é gordo, dorme 3 horas por dia, come McDonald's 2 vezes na semana. Foi o tênis. Entendeu? Então, assim, são as coisas meio loucas que o ser humano, ele é tendencioso a isso. Ele é tendencioso a achar um culpado. E, normalmente, o culpado, ele é aquilo que é mais fácil modificar, que dá menos trabalho para ele. Não, assim, eu tenho um pouco de ética com isso, porque apesar de ter esse produto e entender todos os benefícios desse produto, eu não descarto os outros que são o oposto do meu. O que a grande maioria das marcas faz é lá tá o diabo e aqui tá Jesus, entendeu? E eu não sou assim, eu acho que existe espaço para todo mundo dependendo daquilo que você quer fazer. Eu nem pensei na variabilidade, como você falou e você colocou aí, mas é mais ou menos isso. Eu acho que existe espaço para um tipo de tênis minimalista. E o principal para mim é a dureza do tênis e os dedos soltos. Hoje, quando eu coloco um sapato um pouco mais apertado, que é muito difícil de eu colocar, mas em algumas situações, casamento, algo assim, sapato duro, com drop e apertado na frente, cara, não dá 10 minutos, eu tô morrendo de dor. Mas eu também perdi uma capacidade aí, né? Se um dia eu precisar fazer isso, se eu tiver que fazer alguma coisa muito importante por 3 horas, eu não serei capaz. Então, mas na tua vida você é exposto a essa necessidade? Não, assim, não sou hoje, né? Se você mas não sei lá, vai que eu sou. Mas aí você pode treinar para isso de novo. Não é um treino bom, mas aí não importa se é treino bom ou não é. Tua necessidade futura. Sim. Se você não tem essa necessidade, para que vai fazer isso? Tipo o atleta. Cara, o atleta, esporte de alto rendimento não é saúde. Não, até pior, né? É até isso, então, prejudicial em muitos sentidos, né? Putz, então, cara, beleza, você sabe qual é o risco e benefício, você vai se expor àquele risco e benefício. É uma coisa com calçados. Isso sim, cara, a mulher tá sujeita a isso até mais do que a gente. Muito mais. Porque, assim, a mulher sabe que o salto alto de bico fino vai fazer mal para ela, que dá dor no pé. Mas ela paga o preço porque ela acha que fica elegante. Tá tudo bem, não tem erro. Eu também não sou muito desses... Eu sou um cara que eu sou zero extremista. Mas bom. Tá, cara? Porque eu não acredito que o corpo humano ele funcione em nenhum extremo. Nenhum pra nada na vida, cara. Assim, na verdade, os extremos são muito ruins, né, pro corpo humano, né? É isso, é tipo, cara, você pega, eu gosto de usar esse exemplo de dieta. Cara, é isso, cara, não vamos comer carboidrato. Não, dieta é muito engraçada, né? Você obviamente conhece o Piteratia, né? Do podcast The Drive. Ele lançou um livro novo chamado Outlive, né? E ele basicamente fala isso, cara. Existem 3 tipos de dieta: restrição calórica, restrição de um tipo de alimento, restrição de tempo
existe o ótimo, mas não existe o super ótimo. Então, não precisa ficar no extremo também de não fazer nada. Saiu, comeu um negócio diferente, não fez o jejum naquele dia, ok, volta no dia seguinte. É que nem sono, existe o ótimo, mas não existe o super ótimo. Se você ficar buscando o super ótimo o tempo todo e for nos extremos o tempo todo, sua vida vai virar um inferno. Sim. Então, busca uma coisa que é boa o suficiente para que você tenha os resultados que você quer. E acho que eu aplico essa filosofia, a mesma coisa nossa, ou seja, a escolha de calçado, ou seja, ao treinamento. No treinamento eu uso muito a teoria, eu fico brincando que, cara, você me dá 20 minutos. Somente assim. O cara que pratica esporte é diferente do cara que gosta de ir pra academia. Porque o que pratica o esporte, assim, o cara que joga futebol, basquete, ele não tem muito saco para se preparar para aquilo. Ele joga futebol 3 vezes na semana durante 2 horas. Isso na Inglaterra é diferente. Pô, a academia na Inglaterra, Gustavo, 90% das pessoas vão porque fazem um esporte e estão ali porque entendem que sem aquela base eles não vão performar Cara, lá. Você lembra assim, ó, eu trabalhei, sei lá, Proforma 2007, eu tava 10. fora. Então assim, cara, nessa época, cara, nas academias era até não recomendado a realização de terra, agachamento, barra livre. Sim. Pô, pra quê? Não tem, é um risco desnecessário. E não é que era errado, cara, era o conceito que se tinha, sabe? Era o conceito. Pô, por quê, cara? Faz um Smith, puta. Então só se você tiver muita técnica. Cheguei lá fora, cara, não tinha, só isso. Não tinha um Smith. É isso. Aí eu falei, pô, todo mundo agacha aqui livre assim? Agacha. E aí quando eu voltei pro Brasil, já tava no Brasil. Foi um baque pra mim muito grande quando eu cheguei na academia lá dentro. Porque eu saí de uma academia onde o André tinha um controle de todo mundo, a gente seguia padrões, a gente tinha o treinamento. E eu cheguei lá e eu assim, cara, não por si, cara, tu fez teu curso, tu sabe dar tua aula aí, não tô nem aí pra você. E era tudo livre, peso livre pra caramba. Eu falei, caramba, tudo diferente. E eu era o crítico, eu falava que tudo estava errado. E aí aos pouquinhos eu fui entendendo que talvez não era tão assim, né? Gustavo, cara, o papo foi maravilhoso. A gente podia falar aqui por muito tempo, aprender com você é muito bom, cara. Te desejo muito sucesso, que você continue, cara, trazendo esse conhecimento para todo mundo, porque a nossa área precisa disso, a gente precisa de profissionais como você. Eu vou deixar um espaço para você falar o que você quiser sobre biocinética, 3D Gym, seus cursos, seu Instagram, para que as pessoas possam vir a você, que as pessoas façam mais os seus exames, porque os seus testes, porque eles ajudam muito. Eu tenho resultados, cara, assim, muito rápido com todos os meus alunos. Então eu tenho 6 alunos que já foram lá. E é incrível quando eles vão, uma coisa que eu não estou conseguindo resolver, eu olho o teste, eu boto em prática e muito rápido o resultado vem. Então, isso mudou a minha vida como profissional, continua me ensinando sempre e, cara, é prazer falar com você. Maravilha, eu que agradeço. É um prazerzão, conta comigo. Cara, talvez uma das coisas que eu mais bato na tecla é que toda mudança gera desconforto. Mas para você evoluir, você precisa mudar. E é claro que hoje o que eu falo, o que eu prego, o que eu ensino, muitas vezes é diferente do que a pessoa foi exposta. Então a gente fala, por exemplo, que o solear é um extensor do joelho e o solear também ajuda a estender o quadril. Aquilo fala, pô, mas não faz sentido. Eu aprendi que o músculo uniarticular só mexe naquela articulação. E não funciona assim. Isso gera um desconforto muitas vezes. Mas é o que nos faz evoluir. Exemplo, eu comecei a falar sobre inteligência artificial em 2010, quando eu fiz o mestrado. E todo mundo falava que era coisa de louco, que era coisa de cientista maluco, que ia demorar anos para chegar. E hoje a gente tem praticamente ninguém mais vive sem um chat GPT. Daqui a pouco o Google já está lançando o novo dele. Esse é o futuro. Talvez um dos grandes diferenciais que eu vejo nos profissionais é o profissional que se antecipa a todas as tendências e ele começa a se desenvolver antes disso. E a biomecânica funcional é uma dessas evoluções que a gente tem tido. A tecnologia tem permitido nós entendermos o corpo humano de forma muito mais profunda do que a gente entendia antigamente. Então, como mensagem final para o pessoal se aventurem numa nova área, se aventurem nessa área de entender o corpo humano, o movimento humano de uma nova maneira. Me acompanha lá nas mídias, Gule Porassi, tem a Biocinética, tem o 3dgym.app. A gente fala bastante, tanto um conceitual teórico, explicando conceitos, tem meus cursos, aí você vê lá também, eu não
dá uma olhada, bate um papo comigo lá no Instagram, fala lá. Eu sou um cara, tento ser super acessível. E é acessível, né? Porque com tudo que tá acontecendo, você tenta marcar uma reunião com você, você acha que você não vai responder, porque não sei o que, dá 2 dias ele responde, marca a reunião e acontece. Eu tento. Então, não é fácil, mas eu sei que você tenta de verdade. O Alberto sofreu um pouco comigo aí para agendar, porque minha agenda estava meio enrolada ali em maio. Cara, eu sempre tento ser o máximo acessível porque eu tenho uma vertente de contribuição com a sociedade. Eu realmente acredito na lei do retorno. Então, eu acho que eu ali, é óbvio que também faz parte da minha profissão aquilo, eu tenho cursos e tudo mais, só que eu realmente acredito que cada um dando a sua pequena contribuição social, de melhora, de ensino, a gente tem uma sociedade muito mais avançada e, cara, é cíclico. Se todos os profissionais avançam, a tua área avança, o preço de cobrança de todo mundo avança, e isso cara, é uma lei básica, assim, de business. Cara, quando você cria um ecossistema, que esse ecossistema ele é altamente autonutritivo e ele é altamente econômico, viavelmente econômico, cara, a tendência é você só ir crescendo com todo mundo. Então, eu acredito realmente que ter resultados mais rápidos é o que diferencia um profissional. Então, não é simplesmente você ser capaz de curar uma dor ou ser capaz de treinar um atleta. É você conseguir tirar ele da dor e voltar aos esportes dele de forma mais rápida do que o teu concorrente. Então, você tem que ser eficiente. Então, é isso que eu tento passar para as pessoas nas mídias, nos meus cursos, é isso que eu vivo na biocinética. Quem quiser se aventurar um pouquinho nessa nova área, nessa Disneylândia do movimento, me manda uma mensagem, vai ser um prazer contribuir dentro do que for possível. Maravilha, Gustavo, cara, obrigado. Para quem gostou do episódio, encaminha, curte, eu tenho que falar isso, não brigam comigo. Segue o Gustavo lá, segue a gente. Vamos continuar com esse papo aqui para engrandecer todo mundo que tem assistido a gente. Galera, obrigado. Gustavo, até a próxima, cara. Valeu!